Recado para você, pedir algo. Na verdade não é um recado, quero estender a você uma solicitação, um pedido. Nós aprendemos algo quando eu era pequeno ainda, né? Como já disse para você, a minha educação, ela não proveio da minha mãe, que infelizmente não tinha tempo para isso, viveu apenas para trabalhar. O trabalho a impossibilitava, né? Mas em compensação, nossa educação veio de minha avó, e assim a educação que minha mãe recebeu, eu também a recebi na fonte. E uma coisa que eu aprendi quando era bem pequeno ainda, era um adágio que minha avó tinha sempre nos lábios, que era o seguinte: serviço de criança e velho é pouco, mas quem dispensa é louco. Às vezes não deixamos os mais velhos fazer as coisas, porque é naquela velocidade 5, né? As mãos trêmulas, derruba as coisas, não consegue fazer com aquela rapidez e agilidade. Criança se enrola, você pensa, está fazendo, parou, começa a brincar com as coisas em vez de fazer. E nós, naquela dinâmica da vida, não tem tempo, não dá para fazer. E nós perdemos uma oportunidade de aprender com esses mais velhos, porque penso que o ser humano alcançaria uma posição incrível se nós conseguíssemos juntar a cabeça dos idosos com o corpo e a vitalidade dos mais novos. Porque os mais novos têm vitalidade, mas não tem cabeça nenhuma para fazer nada. Inteligência tem, mas não usa. E os mais idosos têm cabeça, têm experiência, têm visão já de vida, mas não tem vitalidade. Às vezes o seu cérebro pensa, vou sair correndo e vou até lá. Mas o corpo, o cérebro já foi e chegou. Mas o corpo é aquelas dificuldades. E às vezes acaba caindo no meio do caminho. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos isso, essa premissa na mente. E por isso vocês veem, nós começamos a investir aqui nas crianças, nos pequenos. Investir mesmo, trabalhando neles. É um trabalho que aparentemente ele fica na obscuridade. Entendemos apenas que, não, arruma um lugar lá. Eu tinha um grande amigo, já não o vejo faz algum tempo, mas ele tinha mania de chamar a sala das crianças e o culto das crianças, falava, não esqueçam, ele ia terminar o culto, ele dizia sempre assim, olha, não esqueçam de pegar suas crianças no depósito. E se você for olhar, é uma realidade, a gente chega na igreja, deposita lá a nossa criança no depósito e deixa, esquece ela. Mas nós não temos essa visão, estamos ensinando. Prova é que você que está participando aí do Instagram de Porto Feliz, da fanpage de Porto Feliz, tem visto o trabalho lá do Caio e do Vitor. Tem visto eles auxiliando lá no tirar oferta. Tem visto eles auxiliando no coutinho. Tem visto eles auxiliando no louvor da igreja, no trabalho da igreja. Então é porque a palavra de Deus diz, ensina o pequeno no caminho em que deve andar. Então nós temos essa premissa aqui, mas demos um passo a mais. Material didático está sendo produzido, as histórias, tem um currículo, as crianças têm um currículo aqui, não é uma chega lá e aprende uma qualquer coisa, não. Tem um currículo a ser seguido, mas demos um passo a mais, porque criança você tem que ter uma série de coisas para ajudar. Tentamos um caminho, não deu muito certo, tornou-se inviável no decorrer dessa semana, mas estamos trabalhando para que as crianças tenham sempre um lanche de qualidade, né, para que elas possam participar dele. Então, qual é o meu pedido a você? Na medida do seu possível, naquilo que você sentir no seu coração, dá uma oferta para esse trabalho específica para o culto. Pode ser aquela moeda que você larga esquecida lá no console do seu carro, aquele troco de R$1, aquela moeda ou aquela notinha de R$2, dá. Nós vamos juntando isso para ir fazendo, designar o lanche para as crianças fazer. Participe.
grande parte das inúmeras mazelas que esse mundo vive, elas saíram de dentro da casa. Descuido no ensino, no cuidado, no visualizar antes aquilo que os pequenos estão fazendo. Uma coisa que o ser humano não faz mais, e que também aprendi com esse filósofo chamado minha avó, é que a cada vez que falava, conheci um Zezinho lá na escola, minha avó fala, traz aqui. E minha mãe às vezes falava, mas mãe, né, para minha avó, essa criançada fazendo um barulho, a senhora já com essa idade. Ela fala, fica quieto. Eu prefiro que eles estejam, olha só, prefiro que eles estejam aqui fazendo barulho, porque os meus olhos estão sobre cada amigo dos meus netos. E com a minha experiência, se eu perceber que determinada amizade não vai levar a lugar nenhum, já digo, afasta daquele ali. Aquele não vai te levar para um lugar bom. Mas, quem são os amigos do seu filho? O que seu filho anda fazendo? Não sei. Isso é dar de si e não dar coisas. É dar de si, é dar tempo de qualidade, é estar junto, é conversar, é caminhar com eles. Lembre-se, você está envelhecendo e mais tarde vai precisar deles. Então ensina-os a depender uns dos outros, para que você não esteja velho amanhã e eles não queiram nem saber e não te ajudem. Está cheio de exemplo aí fora de filhos voando na velocidade de cruzeiro e os pais mendigando o pão de cada dia. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Então, enquanto estivermos aqui, enquanto Deus nos permitir, estaremos sempre incentivando, ensinando, para que as crianças estejam ali, porque elas aprendem. Eu quero chamar a atenção do Rafael e da Karina, quando chegaram aqui. E aí ficavam grudados na Heloísa, para cá e para lá. Aí segura você um pouco, aí segura você, e não sei o que. Eu falei, vocês não vão cultuar? Mas a Heloísa não vai com ninguém. A Heloísa chora. Eu falei, vocês vão aprender um negocinho rapidinho aqui. Vão aprender rapidinho. Daqui a pouco ela já se ambientou. Você já percebeu que ela nem chora com barulho? Já percebeu que ela está sempre de boa, tranquilo, vai com todo mundo? Cadê o chororô? Mas isso o que é? O pastor é cheio de 9 horas, o pastor sabe mais que mais. Os mais velhos, ensine os mais novos. Então vamos parar de falar, vamos pregar. Colossenses capítulo 3, eu quero voltar àquele texto que nós lemos no início. Colossenses capítulo 3, os 17 primeiros versos, nós vamos ficar mais em cima do verso 17. Quando ele diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavras ou ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Esses primeiros 17 versos que nós lemos da carta de Paulo aos Colossenses, ele é interessante porque ao observarmos o texto, e hoje eu quero pensar com você um pouco sobre vivendo como aqueles que se tornaram vivos em Cristo. Vivendo como aqueles que se tornaram vivos em Cristo. Porque o próprio Paulo diz que antes de Cristo nós estávamos mortos. E ele vos deu vida, ou ele vos vivificou, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados. Então a vida que tínhamos anteriormente era uma vida de morte no sentido de separação de Deus. Mas em Cristo Jesus foi incutido em nós vida.
Então é por isso que eu quero pensar que nós, como vivos em Cristo, como deve ser o nosso viver. E Paulo inicia esse trecho da sua carta dizendo uma vez, ou na versão trinitariana, ou na arca, ou na ara, ele diz portanto, ou seja, concluindo aquilo que eu disse no capítulo 1 e no capítulo 2 sobre o procedimento daqueles que não estão em Cristo Jesus. Uma vez que você já ressuscitou com Cristo, seu pensamento, a sua mente, ela não pode, não deve estar mais focada naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, naquilo que é efêmero, naquilo que se vai. Teu coração não pode estar nas riquezas que os homens roubam e que a ferrugem consome. Seu coração precisa estar fixo no Senhor. Já ressuscitou? Se ressuscitou, pensa nas coisas que são de cima e não mais daquelas que estão na terra. Ao utilizar, você vê que ele coloca portanto, vírgula, e aí vem uma palavra, na minha versão, uma palavra que ele usa é então, uma vez que, então, é um advérbio de tempo. E o advérbio de tempo, ele quer dizer para mim e para você, qual é o tempo da situação. Então, se hoje você já ressuscitou, ou já ressuscitaste, então o verbo está no passado. Então ele diz assim, se no passado já ocorreu a sua ressurreição, a sua passagem da morte de separação de Cristo, de Deus, para a vida com Deus, o seu pensamento não pode mais estar nas coisas terrenas, única e exclusivamente. Você deve pensar, uma vez que isso já aconteceu na sua vida, você já não é mais um cidadão aqui da terra, tu és um extraterrestre, talvez, se você assim quiser pensar, mas se você se torna, segundo a palavra de Deus, um peregrino. É como que se você, brasileiro, estivesse fazendo uma excursão na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, você não é um cidadão de lá, você está lá, está peregrinando, passeando por um determinado momento, mas haverá um tempo em que você terá que regressar para o Brasil e continuar a tua vida. E é isso que Paulo está dizendo, uma vez que você ressuscitou, você já não é mais um cidadão terreno, você é um cidadão celestial. As coisas que devem nortear, as coisas que devem dirigir, os parâmetros que você deve usar para tomar atitude, ações, para que norteiem os seus pensamentos, são os parâmetros vindo do céu. Você peregrina na terra, mas um dia para lá há de voltar. Se, contudo, entretanto, todavia, houvesses ressuscitado com Cristo. E aí a partir do verso 5 até o versículo 11, ele vai iniciar de uma forma interessante, na trinitariana, ele diz mortificai. Nessa versão que eu estou utilizando, que é a bereana, ele diz mata, extermina da sua vida as coisas que pertencem à vida antiga. Lembre-se que nós somos participantes agora de duas naturezas. A natureza divina, recebida a partir do momento em que cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus, mas continuamos como seres humanos. Ainda existe a nossa natureza humana. O velho homem não morreu, está ferido de morte, mas não morreu. Então a cada momento, a cada passo, a cada dia, a cada situação e circunstância da vida, eu preciso tomar, pede de mim uma atitude, uma ação. E é nesse momento que eu preciso dar preeminência, nesse momento, na verdade, que eu dou preeminência. Ou eu dou preeminência para a minha natureza humana e vai prevalecer a raiva, o ódio, o desamor, a desafeição, ou vou dar vazão à natureza divina, e aí vai brotar o amor de Deus, vai estar a bondade, a mansidão, vou ser uma pessoa afável, uma pessoa completamente voltada, e as pessoas verão, e virão e verão. Virão e observarão que a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Elas vêm através das ações e atitudes que você e eu temos. Então, nesse bloco, ele vai exortar para que aquilo que é velho, aquilo que é antigo, aquela maneira que nós tínhamos, né, de fazer as coisas, ele vai dizer algum outro ponto, olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que usava as mãos para surrupiar, tirar o que era dos outros, use as mesmas mãos para trabalhar. É uma troca tremenda, é uma mudança completa de um paradigma na nossa vida. E a partir do versículo 12 ele inicia, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e muito amado, revestivos daquilo que de Deus provém, mansidão, humildade, amor. E aí ele vai enumerando, como nós já fizemos e falamos nas semanas anteriores. E aí ele chega ao verso 17 e conclui esse trecho, esse pedaço da palavra do Senhor, dizendo: tudo o que fizerdes, seja em palavras ou ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai. Na Trinitariana, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei, presente do indicativo, tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. A conduta geral, então, do cristão, ela é baseada nessas duas premissas. Ela envolve tudo aquilo, ou tanto o que eu falo, como aquilo que eu faço. As minhas ações não podem estar dissociadas da minha fala, senão a minha fala se torna em uma mentira. E se as minhas falas estão dissociadas das minhas ações, as minhas ações não têm verdade. Porque quando eu falo, mas faço diferente, eu demonstro que aquilo é para você e não para mim. É o típico faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas quando eu faço as coisas e eu não falo, não se consegue entender. É por isso que quando vamos repreender um filho e não informamos a ele por que ele está recebendo aquilo, o porquê da sua repreensão, porque ele se tornou passivo daquela repreensão, a pessoa não consegue entender e não sabe, e nasceu imaginário, forma-se o raciocínio de que eu estou sendo injustiçado. Tanto quanto aquilo que eu faço, tanto aquilo que eu falo, ele precisa estar dedicado ao Senhor. Passa pelo crivo da palavra de Deus, passa pelo crivo do Senhor, tanto a fala como as ações. Porque mesmo na fala, a palavra do Senhor diz que o Senhor está observando, mesmo na ação, ou melhor, o Senhor está observando o meu coração. Ele quer saber qual é a real motivação daquilo que eu estou fazendo. E muitas vezes a ação em si é uma ação muito boa, mas a mola motriz, a força que impulsionou a fazer aquilo, não é de maneira nenhuma boa. Então a ação não tem validade nenhuma. Se eu ouvir, vamos dar um exemplo prático aqui. Se eu ouvir que fulano precisa de um certo valor em dinheiro, eu simplesmente chegar e falar, eu posso te dar. Deus vai olhar o meu coração, né? E se vê que no meu coração eu estou dando porque eu quero ajudar, a motivação é auxiliar, a motivação é de gratidão. Deus me deu, Deus me abençoou, eu tenho, eu posso, então eu quero, da mesma maneira que eu recebi, quero ofertar ao outro. Isso é bênção, a aprovação do Senhor. Mas o Senhor olha e verifica no seu coração, vou te dar para mostrar que eu tenho. Vou te dar para mostrar que eu posso. Vou te dar para mostrar que eu estou acima de você e tenho mais do que você.
o Senhor com certeza nenhuma não vai autenticar a tua ação. Você percebe como é? A intenção do Senhor é olhar a mola motriz, a força que moveu para que aquela ação não acontecesse. É por isso que Paulo diz, tudo quanto você faz, tudo quanto você fala, todas as ações e obras devem passar pelo crivo do Senhor e devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Eu preciso compreender que aquilo que eu faço, a minha maneira de viver, a minha forma de viver, ela interfere na vida daqueles que estão ao meu derredor, daqueles que passam por mim, daqueles que me circundam, daqueles com os quais eu me relaciono, interfere na vida do outro. E interfere na minha espiritualidade. Por isso uma terra, um lugar, eu tenho uma frase forjada, um jargão próprio, que coração é terra de ninguém. Eu já, nesses meus 61 anos de vida, eu já vi tanta coisa que o coração provoca que vocês não têm noção. De como, quando o coração do ser humano obscurece, quando o coração do ser humano endurece, aparentemente o ser humano tem gozo na desgraça alheia. Ele se alegra, ele se satisfaz em o outro se dar mal e se arrebentar. E ele perto, olhando, não estende a mão para ajudar de maneira nenhuma. É um coração é terra de ninguém. E quando as coisas nascem, enraizam ali, elas endurecem o coração de maneira tal que o coração acaba sendo o lugar da onde brota. A palavra do Senhor diz que é do coração que brotam as más intenções da nossa vida. Por isso uma terra que eu e você temos que a todo momento voltar lá e dar uma olhada como é que está. Opa, tem uma terra, uma erva daninha, vamos arrancar. Opa, tem uma mancha aqui, vamos tirar. Opa, tem uma sujeirinha aqui, vamos pedir ao Senhor para purificar. Senão, dali brotarão atitudes ruins, palavras duras, palavras difíceis que vão envolver a vida dos que estão ao meu derredor e vão atrapalhar a minha espiritualidade. Uma coisa que o adversário adora fazer é te tirar da presença do Senhor. É arrumar coisas, é providenciar meios para que você fique envolvido com uma série de circunstâncias e não tenha tempo para o Senhor. Não tenha tempo para ajoelhar ali, não tenha tempo para se assentar ali, não tenha tempo para se quedar por um momento, para ler a palavra do Senhor, para ouvir ao Senhor, para meditar naquilo que você ouviu, naquilo que vocês têm aprendido, para falar com Deus em oração, para ouvir Deus, para contemplar aquilo que Deus fez e está fazendo e deixar Deus falar com você. Ele busca meios para nos tirar dali, e quando nós temos circunstâncias que vão nos dificultar isso, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu me sento para ler a palavra, ele já encosta e começa com a seu conhecimento maior, pois o diabo é PhD em acusação, é mestre em acusar. Você falou isso que eu ouvi. Você falou isso que eu estava ouvindo, e agora você vai orar aí? Olha o que está aí no teu coração. E ele sabe o que está no meu coração? Ele não sabe, porque onisciente é só o meu Deus. Mas sabe quando ele sabe? Sabe quando ele descobre, Luiz? Quando você chega e comenta com o seu amigo do lado. Aliás, tem uma outra coisa muito boa que ele usa, porque você já percebeu que todo mundo fala sozinho? Você já se pegou falando sozinho? Trocando ideia com você mesmo, conversando, porque olha, eu vou fazer isso, e aí quando eu chegar lá eu vou agir assim, porque aquilo que a pessoa fala, eu não gostei, meu Deus, que coisa, o que será que ela estava pensando? Você vai falando consigo mesmo, e ele está do lado só ouvindo, e ele vai usar aquilo depois para te acusar, para me acusar. A palavra do Senhor diz que a língua é o menor órgão, e em verdade é um dos menores órgãos do corpo humano, mas quando ela entra em ação, ela pode levar uma multidão a praticar instantaneamente um linchamento. E quando eu estava pensando nisso, me lembrei de um fato, com certeza talvez você nem se lembre mais.
Essa semana que passou, vi uma entrevista, uma menina dizendo que ela não entende até hoje porque mataram a mãe dela. E como a mãe dela foi morta? A mãe dela, estava acontecendo uma situação em um determinado lugar, não vou dar ibope aqui. E aí uma pessoa dessas que adoram redes sociais, postou na sua rede social, olha, eu vi essa pessoa é fulano de tal, e posta uma foto dessa outra mulher que era parecida com a meliante, mas não tinha nada a ver com ela. E aquela foto correu à internet, e um determinado dia as pessoas encontraram essa mulher num lugar. E alguém disse, olha, aquela sem vergonha, canalha, salafrária que fez isso, é aquela mulher ali. E a multidão se junta e lincha a mulher até a morte, ela gritando, não sou eu não fiz nada, eu não sei o que vocês estão fazendo. E a multidão linchou uma mulher que não tinha culpa nenhuma em lugar nenhum. Porque alguém disse, é aquela pessoa ali que fez isso. A língua, a palavra, ela pode levar uma multidão a fazer isso, a multidão enraivecida, a fazer determinada coisa que nem pensa sobre ela. A língua pode levar uma nação inteira a uma ação heróica, quando alguém se levanta e promove o melhor de cada pessoa. Palavras raivosas podem incitar contendas, suscitar ira e ódio, destruir amizades, destroçar lares e incitar a guerra. Por isso, quando fazemos as coisas e o fazemos com as nossas palavras, precisamos medir muito. A palavra do Senhor diz assim, olha, que o seu falar seja um falar que sirva para edificação, para crescimento, para fortalecimento. Quando não sabemos utilizar as palavras de maneira correta, criamos situações que depois elas crescem de um tamanho que não conseguimos mais resolver de maneira nenhuma. Tiago diz que é o menor órgão, mas esse órgão pode inflamar de uma forma terrível que nós nem ao mesmo sabemos. Mas da mesma maneira, quem utiliza bem a fala, quem sabe conversar direito, quem utiliza bem as palavras podem trazer paz. Palavras trazem consolo, palavras trazem conforto, palavras criam romance, palavras suscitam o melhor de cada pessoa. Você com a palavra pode levantar alguém, você vai conseguir, dá certo, tenha fé, acredita, vai lá, você consegue, levanta. Mas também pode destruir, você nunca consegue nada na vida, vai ser assim derrotado a vida inteira. A maneira como eu utilizo a oportunidade que tenho de falar, é a diferença entre alguém se levantar e crescer ou alguém não se levantar de maneira nenhuma mais do chão. Para dar expressividade àquilo que eu estou tentando falar com você hoje, eu quero trazer à nossa memória aquilo que Provérbios capítulo 18 diz, que o poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Provérbios 18, 21 diz, o poder da vida e da morte estão na sua boca, e quem souber fazer isso viverá dos seus frutos. Eu tenho um amigo, e ele vai assistir depois e provavelmente vai me inquirir, que ele diz assim, olha, tem hora, pastor, que eu prefiro ficar calado e passar como sábio. Eu calo a boca e todo mundo fala, nossa, como tu és sábio. Porque eu sei que se eu abrir a boca naquela hora, vou me esparramar e não vai dar certo. Eu fico caladinho e o pessoal fala, nossa, fulano é sábio. Prefiro fechar a boca e ficar quieto. Precisamos entender e saber como falar. Eu quero trazer duas figuras da história que você e eu conhecemos bastante, e que elas convergem apenas no sentido, guardar as devidas proporções, elas convergem no sentido da utilização da palavra. Pessoas que arrastaram multidão apenas usando e articulando a sua palavra. Uma delas, que foi para um lado completamente complicado, foi Adolf Hitler. Você pode dizer o que quiser, mas é um homem que movimentou uma multidão terrível e que até hoje, passado inúmeros anos, ainda existem grupos que adoram, que louvam, que engrandecem a filosofia desse homem. Um homem que arrastou a multidão apenas pelo poder dos seus discursos e das suas palavras.
Do outro lado, nós temos o Senhor Jesus, que promove uma revolução incrível, transformações incríveis, moendas incríveis no interior das pessoas, arrastou multidões por onde passou, apenas usando a palavra e seus ensinamentos. A própria Bíblia diz para nós o seguinte: olha, as pessoas olhavam e diziam: puxa vida, ele ensina, ele fala com uma autoridade incrível. Apenas para você ver que quando sabemos usar as palavras, podemos tanto levantar, como podemos também abater. Existe um livro apócrifo chamado Eclesiástico, escrito por um homem chamado Jesus Ben Sirac. E ele diz assim: tanto a glória quanto a desgraça vem das palavras. Muitos têm caído ao fio da espada, mas não se compara ao número dos que têm caído pelo poder da língua. Existe um escritor chamado Diagoneto, chamou-se Diagoneto, escritor do 2º século depois de Cristo. E ele escreveu sobre os cristãos da época, dizendo o seguinte: os cristãos impressionam o mundo com suas vidas de santidade e alegria. Os cristãos não se distinguem dos demais da humanidade quanto à terra, à linguagem ou aos costumes. Não habitam em cidades somente suas, nem usam um linguajar diferente, nem cultivam uma maneira estranha de viver, mas apenas de viverem em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte lhes cair. E apesar de seguirem costumes locais quanto vestuário, alimentos e a vida em geral, contudo, vivem em seus países apenas como forasteiros. Fazem parte de tudo como cidadãos e se submetem a tudo como estrangeiros. Cada terra estranha é nativa para eles, e cada terra nativa é estranha. Casam-se e geram filhos com todos, mas não expõem seus filhos. Têm suas refeições em comum, mas não suas esposas. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Continuam na face da terra, mas sua cidadania está nos céus. Obedecem a leis determinadas, mas com suas vidas particulares vencem as leis. Em suma, o que a alma é para o corpo, isto é o que os cristãos são para o mundo. 2º século depois de Cristo, o que esse ser humano escreve: observar a vida, a maneira e o procedimento daqueles que se diziam ser do Senhor. O que o mundo precisa, irmãos, é de crentes que busquem poder e que tenham tido suas vidas libertas da vontade de ter poder, libertos da vontade de busca constante sobre sucesso, da busca sobre vitória, mas que foram libertos desse desejo, e o desejo maior de suas vidas é servir ao Senhor. Pessoas cujas suas vidas e o seu procedimento demonstrem que Cristo é efêmero, que Cristo é algo das ideias, que Cristo não pode ser tocado, mas pode ser visto e sentido através da vida daqueles que um dia disseram que entregaram, que deram suas vidas para que Cristo se expressasse e vivesse através das suas vidas. É por isso que eu disse que é triste ouvir aí fora as pessoas execrarem aqueles que se dizem cristãos, baseado não naquilo que eles entendem, mas é naquilo que eles veem, nas atitudes e ações. É aquele que não pode ver algo, que está sempre querendo levar uma vantagem, quando a Bíblia diz: não tenha em primeiro lugar aquilo que é seu, mas aquilo que é do outro. Melhor coisa é dar do que receber, é estar disponível, é fazer, é atender, atentar-se ao Senhor, servir. Quando nós entendermos isso,
então entenderemos que nós não trabalhamos para viver, mas vivemos para o trabalho do Senhor. Eu gosto de dizer sempre que enquanto você entender que aquela porta onde você trabalha, aquela empresa onde você presta serviço, foi uma porta que Deus abriu não para te prosperar, porque Ele não precisa disso. Eu sou o Senhor, Deus, dono da prata e do ouro. Pede-me, te darei as nações e os confins da terra. Eu sou aquele que sustenta, eu sou aquele que te guarda, eu sou o guarda de Israel. Você acha que alguém que fala isso vai abrir uma porta de emprego para você ser sustentado, meu irmão? Ele abriu uma porta para que ali você testifique dele naquele lugar, para que no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vivência, as pessoas vejam ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado naquele lugar, e você leva como prêmio no final do mês um salário, porque ele diz: todo obreiro é digno do seu salário. E aí eu estou aqui, mas aí nós forjamos algo como: mas pastor, eu estou na minha vida secular, aqui é o meu trabalho. Irmão, sinto muito, mas eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo Jesus dizendo: aqui eu estou na casa de Maria, em Betânia, aqui eu não sou o Cristo, aqui vamos comer, beber, se alegrar, vamos nos divertir. Não, mas agora aqui eu estou no templo, aqui eu estou na sinagoga, aqui vamos falar da palavra, aqui eu vou demonstrar que eu sou filho de Deus. Para com isso, irmão. Você tem e eu tenho que viver a vida de Deus em todas as 24 horas do dia e durante todos os dias que o Senhor me permitir viver nessa terra. Ou então não está correto, alguma coisa errada não está certo aí na sua vida. Não pode ser assim, de maneira nenhuma. Quando eu entender que aquela faculdade, que aquela escola, que aquele colégio, que aquele trabalho, aquela empresa, eu estou ali para testificar do Senhor, meu Deus, mais portas se abrirão, mais graça de Deus me sobrevirá, e mais o nome do Senhor será engrandecido. Quando eu entender isso, aquele que escreve vai usar a escrivaninha e a mesa que ele se utiliza para escrever, entendendo que ali é um altar de Deus, e que tudo aquilo que eu for escrever seja para glorificar o nome do meu Senhor, que tudo aquilo que eu produzir nessa escrivaninha seja para exaltar o nome do Senhor. Entenderei que não é uma escrivaninha, não é uma mesa de trabalho, aqui é o altar de Deus, e aqui vou dar o meu sacrifício. Aquele que é médico, quando entender isso, entenderá que aquele lugar não é mais um consultório. Aquele lugar é um templo onde as pessoas vão se encontrar com o Senhor. Ele vai entender, ela vai entender que, olha, eu tenho um diagnóstico aqui sobre a tua vida, mas também tenho um Deus que pode dar uma palavra final sobre este diagnóstico. Se você crê, se você permite, vamos orar com o Senhor. As pessoas então entenderão que aquele lugar é um lugar onde reina uma aura diferente, onde tem um clima diferente. Elas já não mais terão medo daquele jaleco, já não mais terão medo daquele envelope que ele vai abrir, porque elas entenderão que ao adentrar aquele consultório, adentrarão no lugar onde Deus está, onde Deus reina, onde Deus atua, onde Deus move. Entenderão que ali está um homem, uma mulher de Deus, e talvez ouviremos ainda neste século: ei, naquele consultor verdadeiramente tem alguém de Deus. Às vezes nós não compreendemos as coisas depois que passamos por tudo aquilo que, diminui, por tudo aquilo que a Luísa passou e está passando. Agora vocês veem ela aí com essa tosse tremenda. Orem por nós, orem por ela. Isso é uma sequela que ocorreu na tireoide que provoca isso. Está medicando, mas não está fácil. A medicação já aumentou bastante, mas ainda não conseguiu dar solução. Então,
Vamos orar. Deus tem com certeza a solução para isso também. Mas é interessante hoje, anos ido, você entrar no ICESP, você entrar no Hospital Vila Alpina, você entrar no Hospital das Clínicas, e é interessante, você senta nos consultórios e daqui a pouco passa alguém, daqui a pouco você liga. Nós andamos pelos corredores e ouvimos as pessoas, os médicos, enfermeiros, a equipe médica falar: vem ver, olha o milagre de Deus ali, ó. A mulher que estava morta e está andando aqui entre nós, porque eles têm os papéis. Eu não sei se você sabe, mas antes, quando foi determinado que a Luísa fosse operada, nenhum médico queria colocar a mão. Um dos mais sinceros falou para uma amiga nossa, dizendo, ela levou, falou: doutor, o senhor pode dar uma analisada nesse diagnóstico, nesses exames, e me falar alguma coisa? E o médico olhou, leu, e virou para ela e falou assim: ela é sua amiga? Ela falou: é. Falou: dá uma qualidade de vida boa para ela, convive bem com ela, porque ela deve ter no máximo uns 3 meses de vida. Com essa pessoa não tem mais o que nós possamos fazer. E essa mulher, olha só o poder das palavras. E essa mulher virou para aquele médico e falou: você é muito meu amigo, e eu creio porque eu também sou médica, e é o que o diagnóstico crê, mas eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Eu tenho um Deus que pode mudar essa história. E da semelhança de Davi, que enquanto seu filho estava enfermo, ele não parou de clamar: enquanto ela estiver viva na terra, eu vou clamar e chamar outros para orar por ela, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer aí. E o médico simplesmente virou e falou: vai e seja feliz, porque ciência não acredita. Até que Deus preparou um médico que olhou e falou: nós conseguimos, vai dar certo, vamos lá, vamos tentar. E esse médico, olha só, estou contando para você ver como Deus faz quando você se dedica. Esse médico não era para ser o cirurgião médico, o chefe da equipe. Tinha uma médica que seria cirurgião, que coordenaria e capitanearia os trabalhos. E esse médico é um cirurgião plástico que acompanharia o desenvolvimento, porque ele seria o segundo profissional a mexer, que faria a reconstrução e tudo mais. E ele seria apenas um auxiliar. Mas no dia que estava para acontecer a cirurgia, a médica entrou, olhou para todo mundo e falou: ah, não sei, e aí, o que vocês acham? Né? Aquela cara de derrotado. Ah, o que nós vamos fazer? Né? O médico falou: doutora, vamos operar. Ela falou: mas não tem muito o que fazer, né? Operar para aquele, já chegou, chega para lá e falou: então deixa quieto, eu assumo. E foram 9 horas em cima de uma mesa. E falou: eu assumo, eu vou fazer, eu sei que vai dar. Poder das palavras. Quando eu entender que eu sirvo ao Senhor e tudo quanto eu o faço para a glória e a honra do Senhor, então assim acontecerá. Será dessa maneira com os médicos. O comerciante fará do seu comércio um lugar de adoração, que é lugar de adorar, de buscar, de engrandecer. É lugar que eu me prostro aos pés do Senhor, é lugar que eu busco ao Senhor. E com certeza aqueles que aqui virão, aqueles que adentrarão o meu comércio, serão aqueles que contribuirão, serão aqueles que não vão sair de maneira nenhuma sem uma palavra, porque aqui tem palavra de Deus. Mas a gente já sai, nós já saímos no nosso dia pela manhã, já profetizando derrota, profetizando desgraça. A gente sai, vai para a garagem ou sai da nossa casa em busca de uma condução coletiva, dizendo: ah, meu Deus, lá vou eu para aquele lugar de luta, aquele lugar de dificuldade, aquele lugar de problema. Você está profetizando na tua vida que você vai para um embate, para uma dificuldade. Lá só tem dificuldade, quando deveria da mesma maneira, gênero igual, dizendo: glória a Deus, vou para aquele lugar, porta aberta pelo Senhor.
vai ser vitória em nome do Senhor Jesus. Se levantarem contra mim, vou levantar a mão santa, vou orar, vou interceder, o diabo vai cair em nome de Jesus, porque aqui tem o Senhor, não tem barreira que fique. O Senhor é como um muro de fogo ao meu redor, e com certeza vai me fortalecer, não vai deixar os meus pés vacilar, pois Ele é aquele que me guarda. Não, mas você já sai decretando derrota, já sai como um derrotado, já sai convidando, em vez de convidar Deus, para sair convidando o diabo para atrapalhar. Vai dar tudo errado, não vai dar nada certo, já vem atrapalhação, já vem impedimento. Precisamos mudar essa história da nossa vida. Quando entendermos isso, Paulo vai dizer que então tudo quanto nós fizermos, seja por palavras, verbalizando, seja por atitudes, ações que tomemos em cada dia, vamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Custe o que me custe, farei apenas a vontade do Senhor. E ele diz que quando fizermos dessa maneira, devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus. Não é por qualquer um, não é com a força, a capacidade, a inteligência, mas é fazendo em nome do Senhor Jesus. E quando nós ouvimos isso, essa expressão traz para nós, mostra para nós a autoridade dele. Ele é o Senhor. Por isso que às vezes eu pergunto para algumas pessoas: escuta, já tem Jesus como seu Salvador? Amém. Oh, aleluia. Já o recebeu como seu Senhor? Como assim? Não é a mesma coisa? Oh, não entendo isso. Entende sim. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Ele é o cabeça da igreja. E se Ele é o Senhor, eu tenho que respeitar a ordem, o comando, o direcionamento, a vontade. Tenho que fazer dessa maneira. Quando Ele é Senhor, quando eu entendo que é Senhor, eu não questiono ordens nem direcionamento. Eu apenas obedeço. É assim que, por exemplo, quando você olha Atos dos Apóstolos, e a palavra do Senhor diz que Paulo tinha intentado ir para Jerusalém, e chega um profeta, e ao decorrer do texto vai mostrar que é um profeta que vem em nome do Senhor, e a palavra que ele entrega é uma palavra vinda da parte do Senhor. Diz que ele chega num lugar e ele olha, e há um cinto, ele toma aquele cinto, e ele diz assim: olha, cinge com aquele cinto, e diz: olha, assim diz o Senhor, se o dono deste cinto for para Jerusalém, desta maneira farão com ele lá, vão pegá-lo, manietá-lo e prendê-lo se ele for. E diz que Paulo não está ali presente nesse evento, e quando Paulo chega, encontra os irmãos tristes, chorosos, alguns dizendo: olha, não vai, querendo impedir que ele vá para Jerusalém. E eles dizem então o que aconteceu, e a resposta de Paulo é: eu estou pronto, não só a viver por Cristo, mas estou pronto a morrer por Cristo. Despedindo-se dos irmãos, partiu para Jerusalém. E o texto vai mostrar que a palavra de Deus, porque chegando lá ele é preso. Mas eu estou pronto a fazer o mando do Senhor. E é assim que nós precisamos entender: Ele é o Senhor da minha vida, e se Ele me orienta a fazer determinada coisa, aliás, quando eu entendo que Jesus é o Senhor, antes de fazer, eu vou perguntar ao Senhor se eu devo fazê-lo ou não, se eu preciso fazer ou não, porque quando as pessoas vierem, quando você tem essa intimidade com Jesus, Ele já fala para você, e quando determinada pessoa fala alguma coisa, o Espírito já lembra: olha, era aquilo que eu te falei, é essa pessoa que eu te falei que era para você ajudar, é essa pessoa que eu te disse que é para você estar junto, é essa pessoa que eu te falei que é para você empregar, é essa pessoa que eu te falei que é para acolher, é sobre este caso que eu te orientei. Eu creio, não sei você, mas eu creio num Deus individual, um Deus que tem profecia, mas que só usa profeta
quando você não deu ouvido àquele que ele te falou. Porque ele fala com você na oração, ele fala contigo no louvor, ele fala contigo usando pessoas, ele fala com você. Mas quando você não ouve, não dá atenção, faz de como a víbora surda que não dá mais ouvidos à voz do encantador. Aí é quando ele levanta o profeta, e o profeta só é levantado para se interpor entre você e a desgraça que vai acontecer na sua vida se você não der ouvidos àquilo que Deus já te falou e está repetindo. Mas para você ter isso, você precisa buscar individualmente, entender que Ele é o Senhor, se colocar na presença e falar: Deus, me orienta. Essa semana, um empresário disse para mim assim: olha, eu não tenho tempo, uma correria, o dia é uma loucura, eu oro, eu falo com Deus, mas no decorrer do dia, às vezes eu me pego assim, falando: meu Deus, eu acho que eu estou fazendo as coisas na força do braço. Ele falou: no decorrer dos dias, dos contratos, da demanda da empresa, eu me pego pensando assim: será que eu estou fazendo realmente o que Deus quer? Como é que eu faço? Eu disse para ele: olha, faz o seguinte, levanta mais cedo, investe um tempo junto com o Senhor antes de começar o seu dia, e já entrega aquele dia ao Senhor. Vem comigo, Jesus, vem comigo, me orienta em cada passo, em cada atitude, em cada palavra, em cada ação, em cada assinatura de contrato que eu tiver que fazer. Uma coisa que eu tenho visto demais no mundo empresarial é que as pessoas vendem um gatão como se fosse uma lebre. Olha, negócio de ocasião. Olha só o lucro, olha só o dividendo, olha só o faturamento, coisa linda e boa. Assina aí, vai, é seu, preço de ocasião. Nossa, negócio da China, coisa linda, galinha morta. Põe uma assinatura, quando vai ver o boleto lá, a firma completamente suja, devendo na praça, não tem mais fornecedor que queira produzir, as pessoas não acreditam mais naquela marca e falam: meu Deus do céu, olha a roubada que eu entrei, porque não se lembra de que Ele é o Senhor e que vai ajudar. Então disse para esse rapaz: faz uma sociedade com Deus. Deus, eu trabalho, o Senhor administra. Porque quando ele percebe que aquele que vem vindo já vem com má intenção, ele já desvia o caminho daquele, ou avisa: olha, vem vindo um laço aí, se livra dele. Em nome do Senhor Jesus, mostra para nós que Ele é o Senhor, mostra a autoridade dessa pessoa, vai deixar claro para mim e para você a união que nós temos, uma união mística que nós temos com o Senhor. O Senhor deixou o seu trono de glória, presta atenção, o Senhor deixou o seu trono de glória, o Senhor veio ser cuspido, escarrado, esbofeteado, cravado numa cruz, derramar o seu sangue, ser manietado pelo ser humano, apenas por te amar, por me amar e por querer viver e caminhar comigo. Ele fez isso por isso: eu quero andar com você, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um conosco, ó Pai, porque para que o mundo perceba que o Senhor nos enviou. Ele fez tudo isso para ter comunhão contigo, para andar com você, para te orientar. Ele poderia ter pego e falado: olha, se aceitou o Senhor, Elito, está aqui o mapa, ó. Esse é o mapa que, se você guiar, obedecer ele, você vai chegar ao céu. Vai com Deus aí, boa viagem. Ele falou: não, Elton Nilson, eu sou o caminho, eu quero estar contigo, te orientar em cada passo, te mostrar em cada circunstância, falar contigo de manhã, de tarde, de noite, te guardar, te proteger, dar ordem aos meus anjos para que te guardem, pedir para que eles limpem, purifiquem o teu caminho, para que você não tropece em pedra alguma, para que você não seja enganado, para desviar das más conversações, das más companhias que vão corromper, abrir, ungir os teus olhos, para que você veja não só o que está diante do teu nariz, mas aquilo que ainda há de vir. Vou te revelar coisas grandes que você não sabe. Mas aí, eu quero ir sozinho, não preciso do Senhor não. Deixa que eu vivo aqui, não tem problema nenhum. Ouvir Paulo dizer: em nome do Senhor Jesus,
Eu não sei você, mas para mim dá a entender que a minha vida é uma vida em que, em primeiro lugar, ela é representatividade dele, e em segundo lugar, a minha vida deve ser uma oração constante. Eu faço, e eu faço em nome do Senhor. Eu digo em nome do Senhor. Tudo quanto eu faço, tudo quanto eu falo, eu faço e eu falo em nome do Senhor. A sua vida é uma oração ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Porque assim o nome do Senhor vai ser glorificado e mais Ele vai com certeza abrir. Que nossa preferência, irmão, seja sempre em fazer a vontade do Senhor. Optar por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus orienta. Porque com certeza edificaremos outras vidas, cresceremos espiritualmente. Optaremos não por aquilo que vai destruir a nossa própria vida. Quando fazemos isso, entendemos que somos dedicados. E eu quero elencar 4 exemplos de dedicação, e você escolha aonde você se encaixa. Primeiro exemplo de dedicação é o exemplo dos preguiçosos. Os preguiçosos são aqueles adeptos do mantra: por que fazer hoje se dá para deixar para amanhã? Mas você não vai resolver? Amanhã eu faço. Esses são os chamados procrastinadores, que sempre jogam para amanhã. Deixa para depois. Ah, vamos fazer? Ah, não, depois a gente faz. Ah, tem tempo. Ah, isso daí dá para fazer depois. E a grande parcela, existe uma grande parcela da humanidade que vive assim. Por aí você vê que as pessoas não conseguem fazer as coisas de maneira nenhuma. Elas deixam as coisas para a última hora. E aí na última hora é um atropelo, uma dor de cabeça, um estresse danado. E às vezes não conseguem fazer. É aquele pensamento do brasileiro de que, quando chegar lá eles vão prorrogar o prazo. Quando chegar lá a gente dá um jeito. Quando chegar a hora a gente resolve. No momento certo a gente vê. Planejamento. Se você deixar para a última hora resolver o que vai fazer em relação a ficar ou não no céu, cuidado. Cuidado. Ontem, todos os irmãos sabem, foi sepultado o irmão Lázaro, né? O pastor Lázaro Adorno. Agora, deixa eu deixar uma pulga atrás da sua orelha. Você acha que ele queria morrer? Estava com pressa de morrer? Acha que ele estava querendo ir embora? Mas ele não tinha como saber a hora. Assim como você também não tem. E eu também não. Então cuidado, porque pode não dar tempo de fazer. Porque amanhã pode não existir. O segundo exemplo de dedicação são os egocêntricos. Os egocêntricos são aqueles que são dedicados apenas a si mesmos. São amantes de si mesmos, ou chamados Narciso, né? Conta a mitologia grega que Narciso era um homem muito bonito. E ele entendia que não existia ninguém tão bonito como ele. Então ele não namorava ninguém, ele não convivia com ninguém. Porque ele falava, não existe ninguém tão bonito como eu. E um dia conta a história, a lenda grega, que Narciso foi se banhar nas águas cristalinas de um rio. E ele, ao olhar nas águas do rio, refletiu a sua imagem. E ele falou, nossa, achei uma pessoa tão linda como eu. Quero conviver com ela. Mergulhou e morreu afogado, o miserável. E foi viver com aquela pessoa. Egocêntrico, só pensa em si. É aquele que quando você propõe algo, já dirá, o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho em fazer isso? Esses são aqueles que vivem em torno de si mesmo. O terceiro são os filantropos. Os filantropos são aqueles que se dedicam a outras pessoas. Sua vida é se dedicar
a outra pessoa, ou os chamados altruístas. E existem os que vivem para Cristo, cujo viver é o Senhor. Esses se dedicam, e mesmo nesses existe uma situação. Esses se dedicam primeiro ao Senhor e depois aos outros. Ah, mas eu não entendo. Vou te explicar bem explicadinho. Quando você se dedica primeiro aos outros, eu sou do Senhor, eu tenho que viver a unidade, tenho que fazer aquilo, é onde você se frustra, porque você espera retorno das pessoas. Se eu fiz algo de bom para fulano, eu espero que ele também faça. Mas ele é o pastor, vai fazer algo de bom para mim. É o irmão da igreja, a irmã da igreja, vai fazer algo por mim, vai me ajudar nisso, vai me auxiliar naquilo. Eu espero das outras pessoas. Eu faço mais, é confiado nas outras pessoas. É onde vem a frustração, é onde vem o desânimo, é onde vem a apostasia, e é onde o diabo carrega um monte de gente da igreja, os chamados desengrejados, porque estão desestimulados, desesperançados, entristecidos com a igreja, porque se dedicaram à igreja. Eu preciso me dedicar primeiro ao Senhor, porque quando eu me dedico ao Senhor, é o Senhor quem orienta. E quando eu estou me dedicando a você e não recebo nada em troca vinda da tua parte, eu me lembro de que do Senhor é que me vem a capacitação, de que o meu trabalho no Senhor não é vão, embora não haja agradecimento, não haja atendimento, não haja a cooperação. A palavra do Senhor, o Senhor ao qual eu me dedico, diz: o teu trabalho em mim não é vão, ainda que não haja reconhecimento, reconhecê-lo-ei, porque todo obreiro é digno do seu salário. O Senhor não frustra, o Senhor não abandona, o Senhor não deixa. Então me dedico ao Senhor, e tudo quanto eu faço para você, faço como fazendo a Ele, faço em o nome do Senhor Jesus, e é de lá nunca falta nada. Nunca falta nada. Os que vivem para Cristo precisam viver dessa maneira: primeiro ao Senhor, depois aos outros. É daí que eu entendo: eu vou orar. Irmão, você ora por mim? Oro, Senhor. Como é que eu oro? Qual é a palavra de oração? O que o Senhor quer fazer aqui? Qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? Me revela, me mostra. Porque de repente ele diz assim: olha, ora apenas, não vou falar nada para ele. Se você é aquele, olha só, vou desenhar para você entender. Você é aquele profeta usado tremendamente por Deus, e aí a esparrela, a casca de banana na vida do profeta. O dom de profecia é algo que, todos os dons são de Deus, é algo que Deus usa na hora que Ele quer. Não é, não, eu tenho uma palavra para você. Eu não tenho palavra nenhuma. Eu não tenho palavra nenhuma, palavra do Senhor. E se o Senhor não tiver uma palavra para você, então Ele não tem, eu também não tenho nenhuma. Mas não, vou orar com aquela irmã ali, vou orar com aquele irmão, porque meu Deus, é um mistério, é coisa linda e tremenda. E aí você saracoteia, rebola, pula, salta e nada, não tem palavra. E o outro está esperando ali com aquela: me dá, Senhor, não me desampara, me dá. E agora, Deus, o que eu vou fazer? Me dá. Deus não fala nada e você fala alguma coisa. E aí a palavra do Senhor diz assim: é sim, sim, não, deveria ser, não tem. Deus não deu nada, é só até aqui, amém. O que passa dali é a procedência maligna. Então, mas o Senhor, pronto, olha a casca de banana no teu caminho, escorregou legal, se arrebentou, o quadril rachou. Porque Deus diz assim: olha, falou que não era para falar, eu vou te fazer mentiroso. Aquele que fala o que eu não disse, fazê-lo-ei mentiroso. Por isso que tem um bocado de gente desanimada, desestruturada, acabada, porque não entende isso. Dedica-se ao Senhor. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto pedindo uma oferta para os crentes de Jerusalém, as igrejas da Macedônia, fala: Paulo, nós também queremos participar. Paulo fala: mas vocês são tão fracos, tão humildes, não tem recurso. Fala: mas nós queremos. E a oração de Paulo é assim: dou graças ao Senhor, porque vocês primeiro se deram a Ele e depois por nós.
Então ele entende que esse desejo de ofertar, mesmo não tendo condição, é porque o povo estava dedicado ao Senhor e assim queria participar da obra de Deus, ainda que com sacrifício. Quero encerrar minha fala chamando a atenção de você falando sobre um teólogo que talvez você não conheça, São Beda. Foi um teólogo inglês do século VIII. Como o adjetivo qualitativo na frente já mostra, foi alguém que a Igreja Católica o canonizou. E ele dizia que dava graça a Deus, suas últimas palavras, ao ditar a última frase do seu livro, e expirar ou ir para o Senhor, foi: eu dou graças ao meu Deus que me sustentou até agora, pois a minha vida foi revestida de alegria, por poder ter sido vivida para ensinar, aprender e escrever. E expira e vai ao Senhor. Mas ele deixa um pensamento que cabe muito bem para nós nessa manhã, porque ele fala sobre os 3 caminhos para o fracasso. O primeiro é você não ensinar o que você sabe. Se você aprendeu, não é para guardar, mas é para ensinar e passar para outros. O segundo é não viver o que se ensina. Tem alguma coisa a ver com Colossenses capítulo 3, versículo 17? Ensinar uma coisa e fazer completamente diferente daquilo, mas o Senhor não nos ensinou assim? E o terceiro é não perguntar aquilo que se ignora. Não sabe, não é pecado. Diga: eu não sei. Eu vou procurar saber e vou compartilhar com você. Então você vai aprender e eu também. Que a nossa vida seja baseada sempre dessa maneira. Tudo quanto fizermos, seja por a maneira como falamos, seja através do nosso falar, seja pelas nossas obras, que façamos tudo em nome do Senhor Jesus. E através dele, dando sempre graças a Deus, o Pai. Eu fiz, não para me mostrar, eu fiz, não para me engrandecer, eu fiz, em nome de Jesus. Sou grato a Deus por ter esta oportunidade. Que nessa manhã e nessa semana, a nossa vida seja pautada por isso. Vamos fazer muitas coisas nessa semana, vamos participar com certeza de muitas coisas, tem muitos questionamentos, muitas situações, mas que em todas elas, sejam quais forem as situações que você vai passar nessa semana, seja quais forem as situações que você for levado nessa semana, faça tudo sempre em nome do Senhor. Que o seu falar seja assim, sim, não, não, palavra que edifica, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Na hora que tiver que falar, tema, porque o meu Espírito falará através de vós. Seja por ações, aquilo que você vai fazer, gestos, atitudes, faça-o de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Em meio aos cristãos, em meio aos não cristãos, em meio aos seus familiares ou não. Seja alguém de Deus. Vamos colocar em pé e agradecer o Senhor. Gratidão a Deus por esta oportunidade linda e maravilhosa. Essa semana é mais uma semana de grandes desafios. Que o Senhor então assim nos capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça em todas as situações e circunstâncias. Pai querido e santo, louvamos o teu nome por essa oportunidade linda e maravilhosa de estarmos aqui nessa manhã, bendizendo o teu nome, glorificando o Senhor. Leva-nos agora para os nossos lares. Dá-nos um domingo de bênção, um domingo de paz, um domingo em família, um domingo de alegria, para a honra, a glória e o louvor do teu santo e maravilhoso nome. Dá-nos um domingo de descanso para a glória e honra do teu nome bendito e todo-poderoso. Quero me lembrar nessa manhã e pedir ao Senhor que esteja ali dando graça, ó Deus bendito e santo, ao irmão Rodolfo, à irmã Luana, ao irmão Davi, em seus desafios ali nessa ocorrência, em sua
sua residência, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê paz, dê direcionamento, traga à existência os recursos, ajunta a Ele, Senhor, pessoas, amigas, companheiros, ajudadores, cooperadores, para que os problemas que eles têm sejam resolvidos para a glória, a honra e o louvor do teu santo e maravilhoso nome. Dá-lhes tranquilidade para que comecem uma semana com todo o seu potencial, louvando e adorando o teu santo nome. Mais uma vez te peço, estenda as tuas mãos de graça à família, ó Deus da glória, aleluia, do nosso querido e amado pastor Lázaro, que o Senhor esteja consolando o coração ali de sua esposa, a irmã Ivone, que o Senhor esteja guardando, ó Deus da glória, o coração de seus filhos, o coração de suas noras, genros, de seus netos, dos seus familiares. Guarda, ó Deus da glória e da graça, aqueles que um dia foram mentoreados por esse teu servo, aqueles que foram orientados sobre o teu servo, que o Senhor possa nos ajudar neste momento de dor e tristeza, e que possamos caminhar e honrar o nome daquele que um dia nos ajudou, estendendo a outros tudo quanto ele nos ensinou. Tudo isso nós pedimos, tudo isso nós oramos, agradecidos, em nome daquele que vive e reina, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, amados e queridos irmãos, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a graça redentora, salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e lindas consolações do maravilhoso Espírito de Deus, esteja sobre você, meu irmão, esteja sobre você, minha irmã, e sobre o povo que se reuniu aqui nesta manhã, virtualmente ou presencialmente, esteja, desde agora e para sempre. Aquele que creu disse: abraço o irmão do lado, dê-lhe a paz do Senhor, ótimo domingo, digite aí o seu amém, e que Deus lhe abençoe e guarde.